Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, versículos 10 a 17. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias, para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. O Evangelho do Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Nós pedimos que nesse instante, Senhor, o Espírito Santo tenha absoluto controle deste auditório, que Tu guardes a nossa mente na Tua presença, que ela esteja cativa à Tua palavra, que não haja divagações, mas que essa palavra Tua, não do homem, que é vida, possa realizar milagres nessa manhã. É o que te pedimos confiantes, em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, Deus colocou de forma muito clara no meu coração e na minha mente que durante esta semana deveríamos ministrar, falar sobre este assunto, e já fizemos isto na quarta-feira, e durante este dia pretendemos obedecer ao Senhor, ministrando sobre como vencer as enfermidades espirituais. A grande verdade é que a queda acontecida lá no Jardim do Éden foi uma queda não somente do ponto de vista psicológico, emocional, também físico, porque ali a morte passou a ser uma realidade inevitável, mas foi, sobretudo e acima de tudo, uma queda espiritual. E os resultados foram catastróficos. Os cardos e abrolhos surgiram sobre o planeta, os predadores começaram as suas investidas, o homem, ao invés de reinar, coroar, proteger, defender a natureza sobre a qual ele era a coroa, passou a ser o seu maior perseguidor, o maior predador e o maior inimigo da própria natureza. Doenças surgiram, não apenas as doenças físicas, mas as doenças psicológicas, como medo, insegurança, receios, temores dos mais diversos. Surgiram as enfermidades espirituais, porque é ali que o homem procura esconder-se de Deus, fugir de Deus, tentar achar um lugar onde Deus não o veja, o que é absolutamente impossível. E doenças que acompanham a humanidade até o dia de hoje, e que certamente fazem parte deste seletíssimo auditório nesta manhã, surgiram, nasceram, apareceram como resultado concreto, objetivo da queda que aconteceu no jardim. As doenças espirituais
As enfermidades do espírito, elas têm origens diversas, mas eu gostaria de, nesta manhã, relacionar duas origens objetivas e específicas da origem dessas doenças espirituais. Uma é a realidade de pecados ocultos, escondidos. Os pecados que cometemos devem ser tratados pela terapia da confissão. Afinal de contas, quando se faz análise, por exemplo, na verdade o que se está fazendo é confissão. É tendo alguém que nos ouça para que abramos a alma e contemos aquilo que nos aflige. Os pecados ocultos produzem enfermidades que até se somatizam. O salmista disse: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Problemas tipo osteoporose, disse ele. Enquanto o pecado foi guardado, arquivado, varrido para baixo do tapete, administrado, doenças, enfermidades se manifestaram. De modo que as doenças espirituais podem ter origem em pecados ocultos. Mas elas também podem surgir como resultado da ação destruidora de espíritos malignos, de demônios, que na verdade são anjos caídos que formavam, antes da queda de Lúcifer, cerca de 1/3 da população celestial, e cujo trabalho hoje, como diz o velho ditado, que há muito mais coisa entre o céu e a terra do que a vã imaginação percebe. Eles vivem a perseguir, a oprimir, e num resumo teológico diz a Bíblia que eles vivem com a tríplice missão, a de matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir, não apenas do ponto de vista físico, mas destruir relacionamentos, destruir esperança, destruir confiança, destruir coragem, destruir ânimos, destruir disposição, destruir criatividade, destruição em muitas dimensões, independentemente da idade, da condição social, da formação intelectual. Os espíritos malignos por aí andam criando todo o sistema de destruição nos níveis variados da vida. Entretanto, a palavra de Deus nos ensina o outro lado da história, que o Filho de Deus manifestou-se para desfazer as obras do diabo. Amém. E eu quero nesta manhã, de forma muito simples e objetiva, à luz da Bíblia, como se fosse ela um aparelho de ultrassonografia, jogar esta palavra de Deus sobre a nossa vida, para que ela possa detectar enfermidades espirituais que certamente existem, mas que nesta manhã, afirmo sem nenhuma dúvida, serão curadas em nome de Jesus. Porque aquele que aqui está é maior do que aquele que no mundo está. Aquele que conosco está é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que tem poder nos céus e na terra, e em nome de quem o inferno bate em retirada. Essas enfermidades, como toda enfermidade, têm seus sintomas. Quando a gente sente uma dor, ou quando aparece uma febre que se prolonga mais um pouco, nós já começamos a ter uma preocupação, e já corremos para o médico, e já temos que ser medicados, porque os sintomas indicam, dão uma pista, mais ou menos eles denunciam que tipo de enfermidade nos aflige. E no campo das enfermidades espirituais, amados irmãos, há toda uma sintomatologia. E nós, dessa manhã, precisamos ter muita honestidade, coragem para o enfrentamento da nossa própria vida, não para que, ouvindo o que aqui há de ser dito, possamos detectar enfermidades na vida de um ou de outro, mas na nossa própria vida, a fim de que compareçamos hoje com o coração aberto à presença de Deus, para que saiamos por estas portas limpos, curados e transformados em nome de Jesus. Os sintomas são variados. O verso 11 do texto que foi lido diz que esta mulher sofria há 18 anos. E a manifestação física, a expressão visível
da opressão maligna, porque diz o texto, o próprio Jesus diz, que por trás da doença estava Satanás, era cativa do diabo. Portanto, esta não era apenas uma enfermidade física, de origem física, biológica, não era um problema apenas do organismo, mas a enfermidade desta mulher tinha uma origem espiritual, segundo nos diz o próprio Cristo. E durante 18 anos diz ele que ela foi cativa de Satanás. E essa expressão de doença aparece na forma de uma escoliose terrível. Ela anda encurvada, ela anda olhando para o chão. Diz o texto que tenta desesperadamente ficar boa, deve ter recorrido a muitas pessoas e aos mais variados recursos. No entanto, durante 18 anos vive a sua agonia, vive o seu drama, vive a sua dor de não ser curada, de buscar libertação e não ter. A exemplo de outra mulher no Novo Testamento que durante 12 anos sofreu de uma hemorragia, sofreu de uma menstruação crônica, e além do incômodo da doença, vítima da própria lei, porque a lei dizia que os lençóis que ela usasse ninguém poderia usar, que o lugar onde ela sentasse seria imundo. E essa era uma mulher estigmatizada, envergonhada. A sua enfermidade, além de lhe trazer todos os incômodos de uma doença, ainda a marcava com o signo da vergonha, da humilhação pública, de ser rejeitada pela doença que portava. Assim também com esta senhora, que há 18 anos andava encurvada por uma doença de origem espiritual, produzida por uma opressão maligna. O que é opressão? É pressão. Oprimir é pressionar. É quando portas se abrem na alma para que estes espíritos malignos, demônios, tenham força para pressionar, para oprimir, para tentar destruir a qualquer custo aquela vida. Como eu já disse, isso pode ser resultado de pecados, isso pode ser resultado de uma vida de contato com entidades malignas, com ocultismo, de pactos feitos na escuridão e nas trevas da noite, de cultos condenados pela palavra de Deus. Todas estas coisas deixam marcas, sequelas e doenças que só podem ser curadas e resolvidas pelo poder do Senhor Jesus de Nazaré. Um destes sintomas é quando as pessoas inexplicavelmente começam a ouvir vozes. Eu recebo em meu gabinete pessoas que dizem: pastor, eu estou enlouquecendo, já não aguento mais. Às vezes estou em casa numa dependência e ouço alguém me chamar objetivamente. Olho para trás, não há ninguém, só eu estou dentro de casa. Isso está me deixando alucinado. Eu já não sei para onde ir. Às vezes estou dirigindo e ouço, a coisa é objetiva, audível, quando alguém me chama pelo nome, ou tenho a sensação de que estou sendo observado, de que há alguém muito próximo me olhando. E via de regra, estas sensações que provocam psicopatologias têm origem espiritual, não sempre, mas quase sempre. E nunca esqueço o que me disse um amigo psiquiatra, que grande parte das pessoas internadas em clínicas de psiquiatria tem suas enfermidades com origem espiritual. Gente que de certa forma envolveu-se voluntária ou involuntariamente com o mal e cujas consequências são sentidas a nível de uma alma marcada, machucada e esmagada. Mas se nessa manhã houver neste auditório alguém que tem vivido a agonia de ouvir vozes, eu estou aqui para lhe dizer que você vai ser curado hoje em nome de Jesus. Vai sair daqui ouvindo apenas a voz do Senhor, a voz do bom pastor, aquele que deu a vida por você. Outro sintoma são tonturas. Não que todas as tonturas tenham origem espiritual, mas há tonturas de origem espiritual. Na minha juventude eu experimentei isso. Opressão maligna, tão cerrada, que andando pelas ruas,
do Rio de Janeiro, fui acometido por tonturas e tive que me escorar para não cair. Muitas vezes esses espíritos trabalham a nível psíquico, embotando a mente, como diz o apóstolo Paulo, e ele até usa a palavra grega hipnoses, para deixar claro que eles tiram a própria consciência, e não são poucas as vezes que a pessoa oprimida perde a própria consciência para só recuperá-la depois. Mas se você é vítima de tonturas com origem maligna, hoje, aqui, vai ser liberto em nome de Jesus. Outro sintoma são as inexplicáveis manias de perseguição. Uma esquizofrenia de origem maligna. Claro, há aquelas que são distúrbios psíquicos que surgem como resultado natural da queda, da falência, que tirou saúde psicológica do ser humano. Mas espíritos malignos, opressões demoníacas, promovem também esses distúrbios que geram mania de perseguição. E a pessoa fica acuada. Diz a Bíblia em Provérbios: foge o perverso sem que ninguém o persiga. Davi, depois da queda e antes da cura, depois do seu adultério com Betsabá, e antes que Deus o perdoasse, ele disse assim: o meu pecado está sempre diante de mim. Para onde eu me viro, vejo o pecado que eu cometi. Ironicamente, esta é uma arma de opressão, porque os pecados ocultos, as pessoas não precisam saber, ninguém sabe, mas você tem a sensação de que o mundo inteiro sabe. A sensação é de que os olhos das pessoas estão fazendo em você um striptease da alma, lhe desnudando, lhe despindo publicamente. Na verdade, mesmo que ninguém saiba, a sua consciência o desnuda de tal forma que você vai viver a dor de uma perseguição espiritual. Contudo, se nessa manhã você vive esta síndrome, se nesta manhã você vive esta agonia de perseguição, esta mania, eu quero lhe dizer que você vai ser curado em nome de Jesus. Há pessoas que são tão cronicamente enfermas nesse aspecto, que se ligarem o rádio do carro e o locutor falar, elas vão dizer: ele sabe da minha vida. Você não imagina quantas vezes ali naquela porta, após um culto, alguém diz: pastor, alguém lhe falou da minha vida? Eu digo: não. Todos nós que pregamos temos essa experiência. É que a palavra de Deus é bisturi, ela vai fundo, ela abre, ela penetra, ela disseca, ela faz separação entre as trevas e a luz. No entanto, ela abre para curar em nome de Jesus. Outro sintoma são as insônias crônicas e acentuadas. Evidentemente, há as insônias que são patologias naturais da velhice, da caminhada na existência, mas há a insônia que vem conjugada a uma terrível opressão, e que na manhã seguinte você vive a sensação de que andou a pé uns 50 quilômetros à noite. Amanhece doído, quebrado, partido, cansado, a cabeça latejando, alguma coisa conspirou, oprimiu, trouxe abatimento sobre você, e vive-se aquela sensação que eu sempre falo aqui deste púlpito, de que durante a noite pede a Deus que o dia chegue, durante o dia pede a Deus que a noite aconteça. É a sensação do cobertor curto, cobre os pés, a cabeça fica de fora, cobre a cabeça, os pés ficam de fora. Essa é a linguagem do profeta Isaías, quando as pessoas estão sob intensa opressão maligna e espiritual, vivem esta realidade, e aí não há coquetel que resolva. Aí você pode tomar Ocadil, Dormonide, Lexotan, o que quiser, Ancilive, não tem jeito. Mas se você tem isso hoje, vai ser curado em nome de Jesus. Não sou eu que vou curar, não, eu não curo ninguém. Eu não curo um grilo. Agora o Deus a quem eu sirvo cura. Amém. Um outro sintoma de opressão maligna é o sexo exacerbado. É quando a mente é tomada por taras que a sociedade elegantemente transformou em fantasias,
por apetites absolutamente anormais, e a pessoa inexplicavelmente passa a ter um descontrolado apetite sexual, absolutamente anormal, e ela mesma contesta, sabe, melhor dizendo, afirma isso. É interessante como há muitas armadilhas espirituais. Eu conheci uma senhora no outro estado desse país, muito rica, que um dia, oprimida, angustiada, desesperada, resolveu viajar para o Tibete e consultar os gurus para obter cura e libertação. E lá, o primeiro contato foi com um guru chamado Said Baba. E ele extorquiu aquela mulher e lhe deu uns saquinhos para que ela fizesse chá e, segundo ele, ela seria curada daquele mal. Depois, para sua tristeza, e depois de gastar muito, porque ficou um mês lá no Tibete, ela constatou que o conteúdo daquele saquinho eram fezes de animais. E outra empresária, que eu conheci também numa cidade de outro estado aqui do Nordeste, viajou para lá à busca destes gurus do Tibete. E dentre o tratamento, entre aspas, que lhe prescreveram, esta mulher foi ensinada, orientada, obrigada, em nome de cura, em nome de libertação, a manter 4 relações sexuais por dia com homens diferentes. Voltou morta, apodrecida, suja. Ela disse: pastor, eu cheguei de volta porque Deus foi misericordioso. 30 dias. E ela disse: eu não me reconheci, era outra pessoa, porque a opressão maligna provoca doenças espirituais nesta área também, e os custos e os tributos são de uma dor inimaginável. Outro sintoma são as obsessões patológicas, terríveis. É quando a pessoa centra a vontade numa coisa e ou faz ou morre. Você encontra a pessoa e diz bom dia, ela lembra do assunto. Você diz vamos almoçar, ela lembra do assunto. Ela come, dorme, come com aquela ideia fixa na cabeça. E a fixação extrema de uma ideia é a denúncia de uma patologia, é a denúncia de uma enfermidade na alma, na mente. A incapacidade de ter flexibilidade nas suas próprias ideias, que gera uma obsessão continuada, pode ser a manifestação de uma enfermidade espiritual. Mas se você vive isso, vai ser curado hoje em nome de Jesus. Outros têm essa enfermidade espiritual expressa na forma de uma depressão crônica. Não são aquelas depressões que vêm e vão, tão rotineiras no mundo atual, mas são depressões que se estendem por anos, 15. Eu tenho apanhado casos em gabinete de pessoas deprimidas há 22 anos. Não estão vivendo, estão sobrevivendo. E uma das táticas dos espíritos malignos é manter, acorrentar a pessoa num estado de depressão. Um psicólogo certa vez me disse que são 2 indícios de patologia: quando a pessoa vive em eterna euforia ou quando a pessoa vive em eterna depressão. A normalidade da humanidade caída determina que tenhamos os picos da euforia e os vales da depressão. Ora subimos, ora descemos, ora alegres, ora tristes, e vamos caminhando em nome de Jesus. Mas eu quero lhe dizer que se você tem este sintoma de uma enfermidade espiritual na forma de depressão, Jesus vai lhe curar hoje. Você crê nisso? Amém? Também há o sintoma da irritabilidade. Quando logo cedo a esposa, coitada, inocentemente olha para o lado e diz bom dia, meu amor, vai para lá. E é cotovelo, joelhada. Primeiro filho que encontra já é um tapa no rosto. Naquele dia o feijão está salgado, a comida está fria. Briga no trânsito, briga no trabalho.
E depois a própria pessoa olha para si mesma e diz: mas o que é isso? O que é que eu fiz? O que é que houve? Estes sintomas de uma irritabilidade sem causa manifestam muitas vezes, não sempre, a existência de uma enfermidade espiritual, porque a ausência de paz interior é um sintoma de que alguma coisa não vai bem, porque aquele que vive na comunhão do Senhor está contendo consigo o príncipe da paz, Jesus. Caia o mundo ao seu redor, caiam 1000 à direita, 10.000 do outro lado, tu não serás atingido. Praga nenhuma chegará à tua tenda, diz a palavra de Deus. Ele acampa os seus anjos ao teu redor para te guardar de toda seta maligna. Portanto, se você vive essa dor da irritabilidade sem razão, você vai ser curado hoje em nome de Jesus. E finalmente, desequilíbrio emocional. Há pessoas pelas quais você vai orar e choram muito. E quando choram, a minha oração a Deus é a seguinte: Senhor, revela-me se é quebrantamento ou desequilíbrio emocional, porque pode ser uma coisa ou outra. Um dos piores resultados da opressão maligna numa vida é o desajuste emocional. Ora, a pessoa está rindo, são gargalhadas estrondosas, para logo em seguida, repentina e inexplicavelmente cair em pranto descontrolado, ou tornar-se agressiva, violenta. As emoções desequilibradas tornam-se um algoz horroroso para a vida de uma pessoa. Mas se você vive isto, hoje vai ser curado em nome de Jesus. Amém? Estou fazendo essas afirmações porque creio na palavra e já vi isso acontecer. Agora, queridos, em segundo lugar, observem a impotência da mulher. O verso diz aí que ela andava encurvada sem de modo algum poder endireitar-se. Impotente. Sabe aquela situação em que nós ficamos absolutamente impotentes? A dor da impotência. Não pode, quer, mas não pode. É aí que muita gente foge. E aí começam a tentar todo tipo de relaxamento para ver se resolve, de reabilitação, yoga, seixonoye, jorei. Eu tive um amigo em São Paulo que fez sonoterapia. Botaram ele para dormir 15 dias. Era um advogado. Aí eu encontrei com ele depois disso e falei: como foi? Resolveu? Ele disse: não, piorou. Disse: piorou por quê? Disse: porque quando eu acordei depois de 15 dias, tinha cheque devolvido, conta para pagar. Foi uma agonia horrorosa na minha vida. Era melhor que eu tivesse ficado acordado. Há outros que enchem a vida de atividades sociais. É clube para cá. Nada disso é um mal em si. Apenas isso não pode ser solução para enfermidades espirituais. Isso é placebo. Isso aí não vai produzir resultado. Outros vivem procurando. Eu conheci um casal no Rio de Janeiro que pesquisava as festas e mandava alguém atrás para conseguir convite, para penetrar, para de alguma forma tentar resolver o problema da alma. Outros se automedicam, enfim. Mas eu quero concluir nessa manhã, e a minha garganta não está me ajudando, pedindo que você esteja atento ao verso 12. Diz assim: vendo a Jesus, chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Em primeiro lugar, Jesus viu. Jesus vê você. Não pense que você é um anônimo, um dígito que anda pela rua. Jesus sabe seu nome, seu CEP, seu endereço, seu telefone, conhece sua casa, suas gavetas, seu quarto, sua vida, e ainda assim, do jeito que você é, como diz o bispo, por incrível que pareça, o ama do jeitinho que você é. Não foi ela que viu, até porque não podia. Ela tinha uma escoliose, ela só via o chão. O horizonte dela era poeira.
Mas o texto diz: Jesus a viu, aleluia. Jesus me vê e Jesus vê você. Sua agonia, seu drama, sua dor, suas lágrimas que ninguém vê, que ninguém considera, Jesus de Nazaré vê, considera e enxuga. Louvado seja o seu nome. E para ver você, ele não precisa de bola de cristal, carta de tarô, não precisa de lermão, nem de búzios, de nada disso. Ele vê porque o olho de Deus tudo vê. Eu era jovem e aí fui a um congresso de jovens cristãos em Salvador, aí pelos meus 17, 18 anos, atrevido que só você vendo. Andando por ali, veio uma baiana gorda, de branco, com um tabuleiro de acarajé. Disse: quer acarajé, moço? Eu disse: quero, gosto muito. Comecei a comer, conversar. Houve um clima de boa amizade e ela criou confiança e disse: moço, deixa eu ler sua mão. Eu disse: para quê? E ela me fixou e disse: se eu ler sua mão, eu digo sua vida toda do berço até a sepultura. Eu digo: muito bem. Olhei para ela e disse: deixa eu ler a sua. E ela, espantada, disse: você lê mão? Eu digo: leio. E vai me dizer o quê? Eu digo: sua vida inteirinha, da sepultura para frente. Vai ficar sabendo de tudo. Vou lhe dar a pista toda. Quase que levei o tabuleiro de acarajé na cara. Mas espero que a ficha tenha caído. Jesus não precisa disso. O salmista disse: antes que a palavra me chegue à boca, tu já a conheces. Conheces o meu assentar e o meu levantar. Esse é o nosso Deus, que ainda conhecendo, ama e quer o bem. Nessa manhã Jesus lhe vê. Em segundo lugar, não apenas vê, mas chama. Chama pelo nome. Jesus não chama com psiu, nem de outra forma. Ele chama você pelo seu nome. Você há de ouvir essa voz no peito, doce, suave, terna, lhe convidando pelo nome. E finalmente diz o texto: não somente a viu ou chamou, mas resolveu e a libertou para a glória do seu nome. Interessante é que não foi um milagre homeopático, foi rápido. E diz a Bíblia: e ela imediatamente endireitou-se. Agora imagine a alegria dessa mulher. Sai de casa dobrada, volta ereta. Sai de casa doente, volta curada. Sai de casa olhando para o chão, volta olhando para o céu. Sai de casa oprimida pelo diabo, volta cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque cruzou na vida com o Senhor Jesus, o Rei dos Reis. E Ele está conosco aqui nesta manhã, para curar, para mudar. E o resultado disso tudo está no verso 17. Os adversários ficaram envergonhados, o inferno ficou ruborizado de vergonha. E diz o mesmo verso 17: enquanto o povo se alegrava glorificando o nome de Jesus. Por isso estamos aqui. Não estamos aqui para exercício de uma religiosidade mecânica, repetitiva, banal. Não estamos aqui para aliviar a consciência. Não estamos aqui em torno de uma energia. Não estamos aqui em torno de uma ideia. Nós estamos aqui porque aqui está a pessoa que nós adoramos. E a pessoa que nós adoramos não é uma saudade, é um Cristo vivo que está conosco. E aqui está para curar, para libertar, para salvar, para quebrar as cadeias das opressões malignas que produzem doença, para deixá-lo curado e curada hoje, em nome de Jesus. Curve a sua cabeça. O que eu acabei de dizer não é teoria, é verdade, acontece. Lembro-me de que um dia, reverendo Carlos Alberto Figueiredo, que é médico, professor na faculdade de medicina, pregou num culto de formatura de medicina, e ali estavam os professores, médicos da cidade, formando os alunos. E ele subiu ao púlpito com uma pasta cheia de documentos. E lá para as tantas, na mensagem, ele disse assim:
falando para os médicos: vocês sabem que tal enfermidade, humanamente, é incurável. Todos nós sabemos, disse ele. Mas eu tenho aqui no auditório um paciente meu, fulano de tal, e mandava a pessoa ficar de pé e dizia: aqui estão os exames para quem quiser ver. Este moço foi desenganado por mim, mas foi curado pelo Senhor Jesus. E aí mandou outra pessoa e outra, e ele mandou que umas 7 ou 8 pessoas ficassem de pé. Médico falando para médicos. Testemunhos extraordinários. Muitos resultados de exames à mão. E ele disse: eu tenho visto em cirurgias, porque Carlos Alberto é cirurgião, no próprio consultório, Deus fazer maravilhas. Deus faz. E se você nesta manhã tem a coragem de olhar para você e dizer: Senhor, na minha vida eu tenho alguns destes sintomas. Vez por outra fico tonto, ouço vozes, tenho a sensação de que estou sendo seguido ou perseguido, há uma insônia crônica que me inferna a vida, tenho andado com apetites exacerbados na área sexual, absolutamente fora dos padrões de uma normalidade sadia, estou obcecado por uma ideia que vou morrer, mas ela não sai da cabeça, deprimido, com irritabilidade inexplicável, e pior, tenho magoado os entes queridos, as pessoas que eu amo, com meu desequilíbrio emocional. Eu quero convidá-lo para que nessa manhã ouça o Senhor que diz: fulano, fulana, Fernando, Patrícia, Romeu, Carla, Roberta, Ele te chama pelo teu nome. E te chama não é para te dar um placebo qualquer, é para te libertar e para te curar, para a glória do Senhor. E Jesus, vendo-a, chamou-a e disse: mulher, estás curada. E ela imediatamente endireitou-se. Assim, Senhor, cremos porque assim foi. E cremos que Tu estás aqui nesta manhã. A Tua presença não é apenas uma afirmação teológica, bíblica, mas é a denúncia da nossa própria sensibilidade. A nossa carne sente que Tu estás aqui conosco. Agora, tem misericórdia e por Tua graça liberta, cura. Onde houver uma alma agora aflita, com sintomas dessas enfermidades espirituais, que ela seja agora curada em nome de Jesus. E que toda obra do mal, gente presa, amarrada, por trabalhos, por despachos, por ação do inferno, por magia negra, bruxaria, feitiçaria, que sejam agora libertos em nome de Jesus. E que todas as correntes do inferno sejam destroçadas para o Teu louvor. Traz saúde ao corpo, saúde à alma, saúde ao espírito, porque Tu és o Deus de toda saúde. E coloca no coração e nos lábios destas pessoas um cântico de gratidão e louvor. Pedimos que assim seja e que o milagre aconteça agora, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém.